Aqui nós temos o Guineos, que ele é full agro. Hoje o Guineos, família, ele é o pior Paragon do jogo, tá? Ele é o pior Paragon do jogo. Oi? Que foi? Finado Guineus. Finado Guineos. O pior Paragon do jogo. Por que que ele é ruim, Lovely? Porque o Cipius vai fazer o que ele faz muito melhor. Pensando no Qatari como um deck agressivo, o efeito do Guineos é assim, ó, a passiva dele. No fim do turno, caso uma unidade aliada tenha causado dano em combate, ela ganha 1 de ataque. A carta do Guineos em si, ela é até que ok, 3/5, quando ele ataca, mas ele nem... Geralmente o jogo tá tão rápido que você pisa na mesa e você já morre. Então, e mesmo se ele consegue fazer esse efeito dele, não justifica a passiva horrorosa dele. E eu já vou explicar por quê. Ele joga nesse arquétipo agro, é o pior Paragon do jogo, e ele foi substituído. Vale ressaltar que nos Taurus, o Guineos ele estava aqui, tá? No top 1. Ele por muito tempo no jogo reinou no jogo aqui, grandão. Ele nunca foi absurdo, mas ele sempre teve no competitivo, sempre teve forte na ladder. Acontece que ele foi nerfado, né? Ele dava +1/+1. E aí, desde que ele virou esse +1/+0, ele se tornou o Paragon mais bosta do game. Se você olhar no Parallel Stats, ele tem um hit de 20%. Chega a ser ridículo o que se tornou nosso amigo aqui. E ele foi substituído pelo Cipius. Por que ele foi substituído pelo Cipius? O Cipius ele tem a seguinte passiva. Quando você deposita uma unidade, caso você não controle você cria um token 0/1. O que é depositar uma unidade, Lovely? É você pegar a cartinha da mão e arrastar para energia, perfeito? Quando você fizer isso, se você não tiver uma cria no jogo, você cria um token 0/1. Ah, mas que efeito bosta. Beleza, não é dos melhores efeitos. Mas o Guineos brilha... o Cipius brilha aqui, ó. O agrupamento dele. Quando o Cipius entra em jogo, ele repete todos os outros agrupamentos que você fez nessa partida. Então aqui eu vou dar uns exemplos de agrupamentos que eu separei aqui, ó. Esse aqui é um dos corações do nosso Cipius. Agrupamento. Você olha as 4 do topo e você pode pegar até um clone e um convergente para mão. Em resumo, agrupamento compra uma carta, com sorte talvez você compre 2. Aqui agrupamento, compre 3 cartas. Então o Cipius, se você tomar um board wipe, se o cara trocar tudo, gastar tudo da mão, estamos numa situação assim. O jogo tá equilibrado. O cara troca, gasta as remoção dele da mão, tá com 0 carta na mão, tu tá com 0 carta na mão. Tu desce o Cipius e tu enche tua mão de novo e volta pro jogo de um jeito absurdo. Então o Cipius ele é muito forte nesse deck chamado Enxame de Clones. Mas ele também faz um deck combo que a gente vai falar sobre ele, que é esse que nós vimos o nosso amigo nível hard mamando agora há pouco, para as criaturas 40/40. Vale lembrar aqui, ó, que nós temos o nosso amigo Aetio também. O Tomate jogou ali contra o streamer, quase ganhou do Aetio. O Aetio diz o seguinte: agrupamento. Caso o seu baralho esteja vazio, você vai criar uma criatura evasiva que soma o ataque de todo... ataque e vida e palavras-chave de todas as unidades no descarte. Ou seja, o deck tem que estar vazio. Se o deck está vazio, você ganha o jogo. Em resumo é isso, né? Ele vai juntar o ataque de tudo que você tem no descarte e bater na cara do cara. A passiva dele é toda vez, a cada turno que uma unidade Qatari entra em campo, descarta topo do baralho, para acelerar esse efeito dele. Então aqui a gente explicou os nossos 3 Paragons de Qatari. Aqui a gente tem, desses arquétipos do Qatari, a gente tem o que a gente chama de enxame de clones, que é o mais famoso, o mais legal, por muito tempo foi muito competitivo, que é basicamente você criar valor com os clones. Eu já vou mostrar mais sobre isso. E agora nós temos o combo, né, que é um deck mid-range, que também é com Cipius. Esse aqui também é um enxame de clones, então a gente considera ele um deck agro. Agora eu vou mostrar para vocês o coração do Cipius, como é que funciona. Ó, o Cipius, ele basicamente ele se escora nisso aqui, ó, nessas 2 unidades principalmente. Ó, aqui nós temos um clone, 2 manas 1/3. Quando um clone aliado entrar no campo, ganha +1/1. Perceba que já gera uma sinergia com o token do Cipius, que o Cipius era um 0/1, com isso aqui em campo já vira um 1/2. Esse aqui, ó, depois que um clone aliado entrar em campo, a unidade alvo recebe +1/1 e você descartará o topo do seu baralho. Qual que é a diferença desses dois? Esse aqui você dá um +1/1 para quem você quiser, esse aqui é só para a criatura que entrou. Os dois são muito fortes.
Além do mais, ele descarta a carta do topo, que é o que o Aetio quer, né? Então esse aqui é o coração dos nossos Qataris. Basicamente todo jogo do Qatari passa por eles, com exceção do combo, mas já vou falar mais sobre o combo por último. Aqui a gente tem mais algumas criaturas também que são importantes para todos os decks de Qatari. No fim do turno cria um clone 1/1, comba com isso, comba com isso. Aqui nós temos a relíquia, ó. +1/+1 para todos os clones. Comba com tudo isso que a gente viu aqui, criando o nosso bizarro exército de clones. 5 manas. Outros clones aliados têm +2/+1, né? Finaliza o game ali. Aqui a gente já vai para a parte de finalizar o jogo, né? Como é que o enxame de clones vence o game? Você vai lutando com a rapaziada nos teus turnos aqui, tentando tirar valor disso, criando um monte de clone, trocando cartas. E aí a gente entra no que eu falei para vocês, né? Qual que é o finalizador da partida do Qatari? O finalizador da partida do Qatari passa por esse aqui, né? Esse cara tem total chances de finalizar uma partida pro Qatari. Mas aqui tem um combo que ele é muito eficiente, que eu usei no deck Cipius sem lendária. Aqui a gente tem a Legião Ardente, que ele tem um agrupamento. Quando ele entra em campo, você pode fazer uma multicarga de clone. O que é isso? Você vai revelar da sua energia. Cada clone que você revela da sua energia, você pode revelar quantos você tiver. Você vai criar um bicho 1/1. Então é 5 manas, se tudo tiver corrido corretamente, ele vai criar 5 fichas 1/1. E aí você vem no turno 6, que é o turno seguinte do 5, né? Com a Caixa da Morte, como custo adicional para jogar essa carta, destrua uma unidade aliada, e todo mundo ganha +1 de ataque para cada criatura que você controla, formando aí... Vou até abrir aqui uma partida para vocês que eu gravei. Deixa eu só achar ela... aqui, formando aqui uma mesa tipo essa aqui, ó. Aqui, ó, usei o Killbox aqui. Ó, usei a Caixa da Morte, destruo uma criatura minha. Formamos aqui essa bela mesa bem equilibrada, né? Então, aqui também nessa partida, que houve algumas remoções na mesa, a gente também teve um momento onde, ó, eu fiz do outro jeito que eu falei pra vocês, ó, com esse cara bufando as outras unidades, criando aqui essa outra condição do nosso Cipius Clone aqui, né? Então, vocês podem ver que é basicamente isso. Esse deck. Então, aqui a gente passamos pelo básico do nosso querido Cipius enxame de clones, né? Basicamente, você faz um swarm de clones e não tem muito segredo. Vamos então abordar o nosso querido Aetio. Vou colocar no 2x e mostrar só as coisas importantes para vocês sobre o Aetio, que é um deck forte, tá? Bom, vou passar aqui, ó. A gente começa, faz as trocas, normal, ó. Vai trocando carta, vai trocando carta. Deixa eu ver se isso aqui, beleza. Vai trocando. Aí no final do game acontece isso aqui, ó. Uma carta no deck, ó. Nem precisava, né? Que já tô ganhando sem o Aetio, né? Agora olha o Aetio em campo. Deixa eu ver se vai dar pra... foi a print que eu mostrei no grupo ali, né? A gente fez aqui um 52-65. Por quê? Porque ele pegou o ataque de todas as unidades no cemitério, fez a criatura e a criatura bate na vida dele. Pronto, acabou. Esse basicamente é o Aetio. Esse aqui foi... Ele já desce batendo, tipo assim. Perfeito, já desce batendo. Mas lembrando, você tem que estar com o deck zerado. E essa é uma partida bem interessante. Eu vou deixar rolando algumas partes aqui de colocar no X2. Já comecei gravando acho que no turno 2. A mesa, ele começa em favor... Quem entende um pouco do jogo já sobre o New Dawn, ó. Isso aqui foi muito bom pra ele. Ele trocou um drop 1 por um drop 2.000. Ele começa numa vantagem muito grande. Minha mão também não tá tão ruim assim, né? Como que eu faço pra maximizar? Esse aqui maximiza? Será? Não. Do lado, tu passou por cima, velho. Do lado, lindão. Aqui? Aí. Aê, heróis. Muito obrigado, gente. Vou pulando aqui. A gente tá chegando num turno aqui bem crucial do game, tá? Ele tá fazendo as trocas, ele desceu a nave pra adiantar o game. Ó, o carinha que dá +1/+1 pra família, ó. Deu +1/+1 pra família. Tá gerando valor, menino lá em cima.
Aí aqui vai acontecer o primeiro momento que eu achei que eu ia perder, né? Enchi a mesa, beleza. Vou trocar aqui nesse steward porque ele é perigoso. Aí ele vai voltar. Ele é perigoso, ele é perigoso. Aí ele vai voltar com bombardeio e vai limpar a mesa. Ele deu bombardeio aqui que não apareceu aqui. Deixa eu ver. Ó, pronto, vai dando bombardeio. Ai, meu filho. O Barão, que é essa lendária do Shroud, quando ele joga uma magia, ele repete uma magia de nível 4, aleatória do jogo. Então ele me deu bombardeio e aleatoriamente ele ganhou de graça 2 tokens defensor 2/5. Aqui eu pensei, caraca, aqui eu fui, né? Aqui eu fui. Enquanto tá mostrando, posso fazer um parêntese? Pode. O que foi? É o seguinte, para quem tá jogando com deck NFT do Shroud, que tem o fanático Crewman, nessa match vocês evitem usar, sabe? Perfeito. Por quê? Porque o Fanatical Crewman tira as cartas do deck do Aetio e você acaba ajudando ele, né? O Fanatical Crewman, a Adira, né? Isso. Aqui o jogo já tava meio paia, porque eu falei, nossa, já tô muito atrás. Aí aqui tem uma... Não sei se eu vou usar nessa rodada, não. Ó, aqui aconteceu o que... Da outra carta ali que eu expliquei, ó. O drop 3 que compra carta. Repara, ó. Vou usar agora, ó. Usei o drop 3 que compra carta. Ele olha as 4 do topo e tinha um convergente, ó. Um convergente. E um clone. Então eu consegui comprar 2. Muito forte. Ó, refiz o meu Swarm. Vamos dar uma adiantadinha aqui. Ele deu outro bombardeio, ó. Zerou minha mesa de novo. Essa carta é absurda para esse baralho. Por isso que esse baralho vai ver jogo atualmente, tá? Compra 3 cartas é muito forte. Aqui, se eu fosse o Cipius enxame de clone padrões, eu estaria em maus bocados, tá? Mas o Aetio, ele tá fazendo a condição de vitória dele aqui. Não sei se ele vai dar bomba aqui agora, não. Não, tá trocando. Limpou minha mesa, mas agora é tarde, né? Limpou a mesa, mas não tem mais o que fazer. Agora vem o Aetio. Tá dando taunt nele, porque noob tem que levar taunt mesmo. Aqui não deu nem pra ver, porque Boa noite. Boa noite, Bruninho? Eu mesmo. Tá muito ruim o áudio? Não, tá de boa. Eu acabei de mostrar tu sendo amassado aqui, né? Oh, coisa boa. Só coisas leves. Eu espero que o vídeo não saia mais do Discord. Que isso, cara? Tá acabando com o meu vídeo. Eu tive Vai ter que... que colocar um pi no meio Tem do que vídeo. editar, mano. Tem que editar, mano. Que isso, Alan Pitanga? Aqui todo mundo ama Jesus, tá? Só pra deixar claro. Então, eu tive que... eu tive que dar um print, tá, família? Que foi muito rápido. Era Jesus, era. Mas saiu esse bichão aqui, tá? Quando eu dei o Aetio e matou ele, deu Icazão nele. Então aqui a gente já abordou 2 dos 3 decks atuais dos nossos amigos Qatari, né? Os clones, entendendo que o Cipius consegue recolocar tua mão, encher tua mão de carta de novo e manter o campo sempre com uma pressão absurda. E aqui nós falamos do combo do Aetio, né? Que é basicamente o Cipius, só que com menos gás. O Cipius ele é mais forte, tá? De Swarm. Ele faz mais Swarm. E se fosse o Cipius aqui, talvez eu tivesse ganhado antes, talvez. Mas esse aqui também tem esse combo que é muito forte, que dependendo do baralho que você está jogando contra é muito bom. E agora a gente vai abordar o último deck e o mais temido deles, né? Que é o que a rapaziada tá caindo contra aí, tá caindo bastante contra, que é o Cipius Combo, né? Então aqui, família, para vocês terem uma noção do que era o meta antes de Deception, tá? Antes da edição nova, a gente tinha aqui o Qatari enxame, o Swarm de clones aqui, ó, no Tier 1, ele não era Tier S, mas ele era competitivo, sempre ia para os torneios com o Qatari. A gente tinha aqui o Aetio no Tier 2, era bem ruinzinho o Aetio.
e o combo também no Tier 2. Havia um combo antes, mas era um combo bem mais fraco, bem menos consistente. E o nosso Guineos último aqui, né? Com a chegada do Deception, as cartas de comprar carta transformaram o nosso amigo Aetio num Tier 1 sem dúvidas, tá? O Aetio hoje ele é bem competitivo. Enfim, o combo também ele subiu aqui do 2 para o 1 porque o Cipius ganhou essa magia que repete as habilidades do clone 2 vezes. Ganhou aquela unidade 5 que compra 3 cartas, que ela é absurda, avança muito no game. E o nosso clone, ele cai um pouco porque ele até ele sobe, né? Com as cartas, o Cipius ganhou muita carta. Essa de comprar 5 cartas também fortalece o clone, mas acontece que ele sofre muito por bombardeio, mais do que os decks de Catarina, porque os decks marcolianos, se as suas unidades em campo derem 10, 15 de dano e tomarem um bombardeio, você consegue finalizar o jogo com magia, né? Então é bom contra Marcolian, o bombardeio sem dúvidas, mas contra o Katari o bombardeio é absurdo, velho. Então o nosso amigo Katari sobe com as cartas de comprar carta e desce pra cá, velho. Hoje ele desse triângulo aqui, ele é o piorzinho deles. Basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre Katari? Como é que ganha deles? Como é que ganha deles? Qual deles? Calma aí, vamos voltar aqui. Tirando aquele lá que tirando o que você falou de tirar a carta lá, de duplicar, eu já me liguei. Quais são as outras duas principais cartas que a gente precisa tirar desses outros dois decks? Tá, vamos lá. O deck de clone, ele é totalmente counterado contra bombardeio, tá? Então se você jogando como controle, se você tem bombardeio, meio que isso resolve os teus problemas basicamente quase sempre. Caso você não venha com bombardeio, eles sofrem também se você der neles aqui, nessas criaturas aqui, que são as criaturas chaves deles, se você der silence nessas criaturas. Se essas criaturas não conseguem gerar valor, o Katari começa a enfraquecer o swarm de clone dele e fica num ponto. Aqui também anti-relíquia. Todos os decks que eu jogo usam pelo menos 2 sabotadores. Você quebrando essa relíquia, você silenciando esses caras ou removendo eles, né? Gasta aqui é bem interessante isso que você perguntou, porque eu tava jogando uma vez com o Nash, não lembro, e eu falei pra ele: Nash, troca o teu encarregado do vazio por esse cara. Não, mas o carregado do vazio é forte, ele é forte, mas esse cara aqui, ele precisa morrer, tá? Ele precisa ser destruído. Não importa o que você vai gastar nele, se ele fica em campo, se esse menino fica em campo, dá merda. Tu precisa remover ele a qualquer custo. Esse aqui também, mas um pouco menos. Então, todos os esforços para neutralizar isso aqui é a chave de vencer os clones. Deixa eu voltar aqui para ver os outros ali. Sobre o combo, né? Beleza, você for o New Down, você... Como counterar o nosso amigo combo e o Aetio de uma vez só. Com esse menino aqui, ó. O que faz o Miasmante, Lovely? Quando ele entra em jogo, todas as palavras-chave estarão desativadas neste turno. Habilidades de agrupamento e ofensiva não serão acionadas até seu próximo turno. Então ele cancela todos os traits. Então ele vai cancelar, primeiro, o agrupamento da Amaritos. A Amaritos não vai fazer nada se o cara jogar, então ele não vai jogar Amaritos, né? Então esse carinha aqui cancela Amaritos e cancela o Aetio, tá? Se você usa esse cara, o cara simplesmente não vai poder usar o Aetio. Então ele te dá um fôlego a mais, te dá mais um turno contra esses dois decks, enquanto você tenta rushar para ganhar. Então essa carta aqui, ela é uma boa pedida se você está tendo muitos problemas contra esses baralhos. Perdi um agora por causa dessa carta. O cara colocou eu ativando meus banimentos, tudo e não acontecia nada. Eu falei, que porra é essa?
Então, Eu essa ia aqui. falar a mesma coisa, até eu entender essa carta aí, eu tomei várias. Então, essa carta aqui é uma carta até muito forte, tá? Depois você manda a cópia dessa carta aí, que eu tô no trabalho, tô só no áudio aqui. Perfeito. Essa E que você o- acabou e de falar. Agora teve um combo diferente com o Alan Pitanga usou aí também, que ficou. O bicho dele ficou grandão. Fez esse mesmo combo aí, Alan? Você tá falando qual deck? O Cipios. Demônios? Você usou no campeonato, você fez um combo lá, que você deixou o bicho grandão também. Foi Killbox, né? Fiz com Killbox. O Killbox é esse aqui, ó. Esse aqui, né? Esse aqui é o Killbox. O efeito dele? É essa magia aqui, peraí. A Caixa da Morte. Para você invocar ela, você tem que destruir uma criatura sua. E aí todas as suas criaturas vão ganhar ataque igual ao número de criaturas que você controla. É só tu ver aqui o que aconteceu aqui nessa partida. No caso, ele deu 7 de ataque pra todas as cartas no campo. Perfeito. Antes disso, o Alan usou aquela bolinha ali também, que eu nem vi pra que é. A Tábula Rasa. É. Sim. A Tábula Rasa eu fiz no turno 6, exatamente pra. Ela não ia se transformar em nada. E eu usei exatamente ela pra sacrificar, pra não perder a contagem das Perfeito. cartas que estavam habilitadas pra atacar naquele turno. Para finalizar, eu vou falar da Tábula Rasa, que eu acabei deixando ela passar despercebido. Tábula Rasa, ela é uma das criaturas que dá muita consistência para os Cipios. O que a Tábula Rasa faz? Agrupamento. Gaste sua energia restante e revele uma unidade aliada depositada com custo equivalente da energia gasta. Esta unidade vai se transformar em uma cópia clone da unidade revelada. Então, em um resumo grosseiro, a Tábula Rasa ela tem o potencial de se transformar em qualquer uma dessas criaturas que estão aqui, tá? Desde que você faça acontecer do jeito certo aqui o requisito dela. Que é basicamente o seguinte. Se você só tem bancado, se você está no turno 3 e você tem bancada só criatura de 2, digamos assim, eu banquei 2 desse e um desse, estou no turno 3, e eu uso a Tábula Rasa, ela não vai se transformar em ninguém. Ela vai tentar gastar 3 de energia, não vai gastar 3 de energia, porque eu não tenho bancado nada de 3, e ela vai ser uma criatura 0/1. Se eu tenho bancado 3 cara desse, por exemplo, ou vai 2 desse e um desse, e eu uso ela no turno 3, ela vai gastar, consumir as 3 de energia e se transformar numa cópia desse cara aqui. Então é sempre assim. Quando você joga ela vai conferir se tu tem algo bancado na sua energia que você possa se transformar com a sua energia máxima. Então, qual que é um dos combos que você usa com ela? Você banca esse cara, porque esse cara é pesado você ter na mão no começo do game, né? Custo 5. E aí, quando chega no turno 5, você usa a Tábula Rasa e ela se transforma nele. Então, esse é um combo bem clássico dos Cipios, né? Que como você tem 3 Tábula Rasa, você pode fazer vários dele, né? Ficar fazendo vários dele. Pode se transformar na Sirene também, que é interessante, que é lendária. Pode fazer várias coisas. Ela tem que ser usada com. Ela requer um cuidado a mais com o uso dela, porque ela pode atrapalhar o poder do próprio Cipios, entendeu? Ela tem algumas utilidades, além dela fazer isso de se transformar. Você pode combar ela com esse cara aqui, por ela ser custo 0. Você joga ela, dá +1/+1. E como o Alan comentou, ela pode ser que ela cague o teu Cipios inteiro. Então tu tem que usar ela com cuidado. Por que ela pode cagar teu Cipios inteiro? Porque o Cipios, nosso amigo Cipios aqui, ele repete todos os agrupamentos que você fizer na partida. E isso aqui é um agrupamento. Então, se você usa os Cipios, por exemplo, no turno 6, e você bancou uma unidade de 1, o Cipios vai procurar essa tua unidade de 1 e vai se transformar nela. E ele se transformando nela, ele acaba
Ops. Ele acaba. Os É, agrupamentos. perfeito. Ele acaba não fazendo os outros Interrompe. agrupamentos. Interrompe os outros efeitos. E só em algumas situações também eu uso ela no turno 1, quando você tá jogando numa mirror match, você tem a relíquia que dá 1/1 pros clones. Eu acho muito bom você jogar ela mesmo no turno 1, só pra você ter um token a mais no campo. Bem versátil, tá ligado? Então, ela faz parte aqui desse core aqui dos Cipios, que faz a engrenagem rodar. Dito isso, família, alguém tem alguma dúvida sobre o que foi dito?